Obrigado, Muriel. Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoal, infelizmente, o nosso CEO e fundador, Roberto Ly, não pôde estar aqui presencialmente por um motivo pessoal, mas a gente está aqui muito bem representado, não só pela nossa diretoria, mas também por diversos funcionários da Avenue. É só você ver o crachazinho bege, mais ou menos ouro. Então, assim, perguntem para a gente, eu estimulo muito que vocês se aproximem da gente, tirem dúvidas, tragam seus feedbacks. Foi assim que a Avenue cresceu, ouvindo sempre os clientes, sempre servindo os clientes, fazendo tudo pelos clientes. Antes de eu começar a minha apresentação, eu vou passar aqui a palavra para o nosso fundador e CEO, Roberto Ly, e aí depois eu volto para fazer a minha apresentação, tá bom? Vai lá, Ly. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Queria dar as boas-vindas aqui ao Avenue Connection. Como o Dani acabou de falar, eu tive um imprevisto pessoal, infelizmente eu não vou poder estar presente com vocês, mas estou durante todo o evento espalhado por telas aí no nosso stand, no backstage, enfim, vou acompanhando com vocês aqui. Pessoal, queria dar um recadinho aqui. Ontem, durante o nosso último painel do dia, com o professor Marcos Lisboa, que volta para o palco hoje aí com vocês, a gente foi surpreendido mais uma vez por uma notícia do IOF, onde o ministro Alexandre de Moraes suspendeu os dois decretos que suspendeu o decreto que suspendia outros dois decretos sobre o IOF. Bom, resumo da ópera: aquele imposto que deveria ser puramente regulatório deve arrecadar de todos nós aqui 3,5% nas nossas remessas para quando a gente quiser mandar nosso dinheiro para as contas bancárias do exterior e 1,1% quando a gente for mandar o nosso dinheiro para investimento no exterior. É um imposto que incide sobre o uso do nosso próprio dinheiro, nossos próprios recursos. E isso afasta cada vez mais a gente aí de um país mais aberto, mais conectado com o mundo. Enfim, a gente aqui queria, mesmo que de forma simbólica, para mostrar um pouquinho o nosso descontentamento, nossa desaprovação com essa medida, anunciar que durante o dia de hoje e amanhã, a gente deve reembolsar os nossos clientes ao fazer essas remessas para investimento na diferença das alíquotas, até para dar um pouquinho de tempo para a gente poder reagir a essas informações. Num mundo tão dinâmico, com inteligência artificial acontecendo, com robótica, corrida espacial, mas de um outro lado também, com guerras militares, guerras políticas, guerras comerciais acontecendo, embutir mais este componente de incerteza só coloca mais risco da gente isolar nosso país, e não participar de todas essas transformações seculares que estão acontecendo. Para isso também reforça a importância de eventos como esse do Avenue Connection, onde através de conhecimento, através de muita informação, com palestrantes, com muito conteúdo para trocar aqui com a gente, a importância de uma diversificação internacional de forma estrutural. E justamente para falar dessa alocação estrutural tão importante para a carteira de cada um de nós aqui, eu dou a palavra de volta para o Daniel Haddad. Queria desejar para vocês um excelente dia, que fiquem todos aí bastante confortáveis, que possam usufruir de bastante conhecimento, muita troca de informação com os nossos patrocinadores, nossos palestrantes, nossos funcionários, enfim, e comigo também, que vou estar nessas telas espalhadas por aí. Tá bom? Desejo um bom dia de conferência para todos vocês. Obrigado, Ly. Realmente, isso mostra o tamanho da instabilidade que a gente vive no nosso país. Vamos lá, vamos começar a nossa palestra aqui. Pessoal, muita coisa aconteceu nos Estados Unidos já há muito tempo, E eu acho que agora o que surge é a pergunta, que é uma pergunta até recorrente, tá? Será que acabou a festa nos Estados Unidos? Justo na minha hora de investir, acabou a festa? Só que, curiosamente, essa é uma pergunta que a gente ouve desde o início da Avenue. A Avenue tem um pouco mais de 7, 8 anos, e a gente sempre ouviu essa mesma pergunta. Só que ela vinha numa conotação diferente.
Há uns anos atrás, ela vinha numa conotação de que, será que o dólar subiu muito e eu perdi o bonde do dólar? Né? Será que eu deveria ter investido antes e agora já não faz mais sentido? E agora o que a gente está ouvindo é uma pergunta um pouco diferente, que é aquela pergunta será que o dólar vai acabar? Será que os Estados Unidos vão acabar? Né? E é interessante ouvir essa pergunta, e é natural que a gente ouça essa pergunta quando a gente olha para um país que gerou 10% de valor ao ano para os seus acionistas. Né? Quando a gente olha para um país que gerou muito valor ao longo desses anos, ao longo de 100 anos, por exemplo, 15 mil vezes de valor, mais ou menos, e por aí vai. É natural que as pessoas pensem assim. Né? Mas por que então, Dani, as pessoas, ao invés de terem aquela dúvida do passado, será que o dólar subiu muito, etc., as pessoas estão tendo uma nova dúvida, que é, será que o dólar acabou? Isso, na nossa visão, é muito simples. As pessoas estão mais antenadas ao mundo. A gente agora está ouvindo o que está acontecendo no mundo de forma financeira. Né? A gente está muito mais antenado. Agora, fato é que essas notícias que a gente ouve, se o dólar acabou ou não, são notícias que a gente ouve desde o início. Há 100 anos, mais ou menos, há décadas, a gente ouve a mesma coisa. Repara só, por exemplo, nessa notícia de 1975, ali no topo esquerdo da tela. A OPEC vai deixar de negociar em dólar. O que você acha que os investidores naquela época pensaram? Nossa, o dólar vai acabar. Né? A outra notícia do The Guardian, a festa na América acabou. Mesma coisa, será que os Estados Unidos acabou? Crise política lá no Congresso americano, com o caso Levinsky, por exemplo, em 2004, na Economist. Será que o dólar vai desaparecer? O dólar vai desaparecer. CNBC, agora em 2011, dólar perde seu status de moeda global, de moeda de reserva. Agora mesmo no Brasil, é o fim da era do dólar e por aí vai. Essas notícias sempre foram ouvidas ao longo dos tempos. Sempre. Os Estados Unidos passou pela grande recessão, teve desemprego de 25%, teve ataque às torres gêmeas, e nesses momentos as pessoas se perguntavam, será que acabou a exuberância da América? Teve lá a crise do subprime, 2008. Quem não lembra? Todo mundo falando, agora acabou a América, agora acabou a América. Até que o Warren Buffett fez lá um editorial no New York Times dizendo, eu estou comprando a América. Em 2020, na pandemia, a mesma coisa aconteceu. As pessoas falaram, agora acabou o mundo, acabou o dólar, acabou a América. E veio lá, mais uma vez, o Warren Buffett chegou e falou o seguinte, never bet against America. Então, pessoal, isso é algo que a gente ouve há muito tempo. Então, vamos tentar sair um pouco desse ruído e vamos focar de fato no que tem acontecido, às vezes muito de forma silenciosa. Como eu costumo dizer, né, as coisas demoram muito tempo para acontecerem de repente. Agora está todo mundo falando de inteligência artificial, mas essa inteligência artificial nasceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre esteve na vanguarda da inovação. Não é só inteligência artificial, é tecnologia, é telefonia, satélite, cloud computing, e-commerce, smartphone, corrida espacial. Tudo teve como epicentro os Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos é o que acontece, aquilo que a gente chama de destruição criativa de Schumpeter, né? Onde uma empresa incumbente é disruptada por uma empresa pequena que fez algo melhor, essa empresa pequena vira maior, e depois ela mesma que disruptou um dia passa a ser disruptada, e isso dá aquela inovação natural daquele microsistema, daquele macrosistema, evolução natural. Imagina, por exemplo, há 20 anos atrás, quais eram as principais empresas do S&P 500? Quem lembra? Eram empresas de capital intensivo, Exxon, General Electric, Johnson & Johnson, Walmart. E hoje, quais são as principais empresas do S&P 500? São empresas de tecnologia. Às vezes a gente esquece do tamanho dos Estados Unidos e vale a pena voltar aos números para a gente lembrar. Pessoal, os Estados Unidos tem uma empresa que passou de 500 bilhões de dólares para 4
trilhões de dólares em pouco mais de 2 anos. Em pouco mais de 2 anos, a NVIDIA gerou 3 trilhões e meio de valor para os seus acionistas. Sabe o que isso significa? 5 vezes o valor do mercado brasileiro gerado de valor para os acionistas em 2 anos. Se você pega as 10 maiores empresas do mundo, 9 são americanas. E essas 9 estão sempre mudando, mas são sempre americanas. E tem uma que é da Arábia Saudita, que é a Saudi Aramco. Então, essas notícias a gente sempre ouviu, notícias de que o dólar vai acabar, de que os Estados Unidos vão acabar e etc. Mas vamos focar, de fato, né, no que tem acontecido, porque o estrangeiro tem focado nisso. O estrangeiro tem participado dessa festa, porque o mundo nunca esteve tão conectado. Olha que interessante esse gráfico. Mostra a participação do estrangeiro no mercado acionário americano. Hoje, ela está num recorde de 18%. Ué, mas eu não tenho ouvido dizer que o estrangeiro está vendendo os Estados Unidos? A gente precisa voltar aos dados, pessoal. Vamos aos dados. Nunca se comprou tanto o mercado acionário americano pelos estrangeiros. O nível de compra dos estrangeiros de treasuries americanos nunca foi tão alto. Todos os estrangeiros conseguiram usufruir dessa festa. Ainda que essa festa, ainda que essa inovação tenha acontecido nos Estados Unidos, os estrangeiros conseguiram aproveitar isso. Repara, por exemplo, que em 1995 a participação era mais ou menos 5%, e ali, com o advento da internet e todas essas inovações, passou a ser 18%. Como vocês viram no vídeo anterior, os Estados Unidos é um hub do mundo inteiro. Existem nos Estados Unidos 1.000 empresas internacionais listadas. Aqui eu estou falando de empresas brasileiras, empresas europeias, empresas asiáticas, empresas de todo lugar do mundo. É mais de 3 vezes o tamanho da Bolsa Brasileira. Se a gente considerar, por exemplo, as empresas brasileiras líquidas na Bolsa Brasileira, é quase 10 vezes o tamanho da Bolsa Brasileira. Ou seja, nos Estados Unidos, você consegue investir em empresas ao redor do planeta que não sejam americanas, por exemplo. Os Estados Unidos é o país do mundo em que mais se tem multinacionais. A Apple é global, a Google é global, a Meta é global. Eu vou dar um número para vocês, que talvez seja o número que mais me impressiona. Mercado financeiro americano, você considera o valor de ações e o valor de dívida. É mais de 100 trilhões de dólares. Esse valor é o dobro dos 9 mercados seguintes. Vou repetir. O valor do mercado americano, de mais de 100 trilhões de dólares, é o dobro dos 9 mercados seguintes. Mas quais são os 9 mercados seguintes? Os países do G7, Japão, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, e soma-se aí China, Austrália e Espanha. Ou seja, se você somar o mercado financeiro do Japão, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, China, Austrália e Espanha, não dá metade do mercado americano. É no mercado americano que o mundo se encontra. Né? E não só no mercado listado, mas no mercado privado também. O pool de investidores para investir em venture capital, crédito privado e por aí vai, no mercado americano, é gigantesco. E vocês têm essa oportunidade, através da Avenue, de investir em tudo isso. Né? Então, por que ficar de fora? Não dá para a gente ficar focado no ruído e esquecer o estrutural, esquecer o que é sinal. Não tem como. Né? A gente precisa entender o que é investimento estrutural e o que é investimento tático. Às vezes a gente fica muito impressionado com a notícia e esquece o que está acontecendo de forma silenciosa, devagar, mas que de fato muda estruturalmente. Eu gosto de um exemplo que mostra bem isso. 12 de novembro de 2009 foi um dia emblemático para o Brasil. As pessoas não vão lembrar do dia, mas vão lembrar por que esse dia foi emblemático. Porque saiu na capa da Economist o Cristo Redentor como um foguete, e a capa era Brazil takes off.
se você tivesse investido $1 milhão naquele dia no Ibovespa, hoje você teria mais ou menos $670 mil. Você perdeu 33% do valor do seu investimento. E se aquele seu amigo, que estava antenado no que estava acontecendo estruturalmente no mundo, e não ficou antenado nos ruídos, tivesse investido $1 milhão na Nasdaq, por exemplo, hoje teria $9,5 milhões. 9 vezes e meia o patrimônio. É isso que a gente está falando. É sobre poder diferenciar o estrutural e o tático. Às vezes a gente ouve, mas Dani, será que os estrangeiros não estão vendendo os Estados Unidos? Eu ouvi dizer aí, por exemplo, que o UBS estava recomendando seus investidores a venderem os Estados Unidos. Vamos dar uma olhada. Essas aqui são as recomendações de 2 grandes bancos, UBS e Citibank, para os seus investidores globais. O UBS, por exemplo, antes do tarifaço, recomendava que os seus investidores investissem 74% no mercado americano. Agora, 73,5%. 0,5% de diferença. Só que esse 0,5% é trilhão. E é por isso que faz um impacto tão grande. Mas repara o estrutural, ele está falando de uma posição de 73,5%. Curiosamente, o Citibank veio numa posição até contrária. Ele chegou e falou o seguinte, você que tinha 59,5% no mercado americano, minha sugestão é que você aumente para 61,2%. Então, pessoal, vamos tentar entender, de fato, o que é estrutural e o que é tático. A gente não pode falar de tático enquanto o nosso estrutural é muito baixo. Vocês reparem aí, por exemplo, nesse gráfico, nessa tabela do JP Morgan, que mostra o seguinte, a alocação do brasileiro no exterior é de 2,5%. Então, não tem como a gente falar de tático se a gente ainda não montou a nossa posição estrutural. Pelo contrário, momentos como esse, do dólar se desvalorizando frente ao real, deveria acelerar esse movimento. Acelerar esse movimento. E como o Lee falou, ainda com essas mudanças de OF, olha a colher de chá aí que a Evelyn está te dando nesses próximos dias. Aproveita para acelerar o movimento, para montar a tua posição estrutural. Não dá para ficar com uma posição que é muito baixa. E ao longo do Avenue Connection, a gente vai mostrar isso. Por que 2,5% é muito baixo? 10% é muito baixo, por exemplo. E aí, pessoal, se as notícias mostram os movimentos táticos e curtos, a gente precisa focar de fato nas grandes transformações. O que de fato representa os Estados Unidos? Quem são os Estados Unidos? Vamos dar uma lembrada. A população americana, ela representa 4% da população global. 4%. Bom, Dani, se você está me dizendo que 4%, então não me interessa, é muito pouco. Só que tem um ponto aqui que esses 4% são extremamente excepcionais. Sabe por quê? Porque esses 4% geram 25% de tudo o que é produzido no mundo. Os Estados Unidos representa 25% do PIB global. E esse gráfico é interessante porque ele traz diversas informações. A primeira delas é a seguinte. Repara que quantas vezes a gente ouviu dizer que a China ia ultrapassar os Estados Unidos. Olha o que acontece ali depois de 2019, mais ou menos, 2018. Os Estados Unidos em preto no gráfico e a China em verde escuro. A boca de jacaré dos Estados Unidos em relação à China aumenta. Quantas vezes a gente ouve dizer agora que o modelo chinês se esgotou? Que a demografia chinesa vai começar a pegar no pé da China, entre aspas. Outro dado interessante. Em 2008, mais ou menos, vocês podem reparar no gráfico em preto e em bege, os Estados Unidos tinha o mesmo PIB da zona do euro. Hoje, o PIB dos Estados Unidos é 1,5 vezes o PIB da zona do euro. E um terceiro dado interessante,
Infelizmente, né, a gente vê essa linha verde aí no último, é o Brasil, fica girando ali em torno de 2%, 4%, 2%. Em 2011, o PIB dos Estados Unidos era 6 vezes maior do que o PIB brasileiro. Hoje o PIB americano é 12 vezes o PIB brasileiro. Ah, Dani, então por isso, por eu ser brasileiro, eu não consigo usufruir dessa geração de valor? Não, obviamente que você pode. Como 18% dos investidores têm, na verdade, todos os investidores estão se aproveitando, já que 18% do mercado acionário americano é detido por investidores. Aqueles 4% que eu falei de população mundial, eles consomem 30% do que é consumido no mundo. Os americanos consomem 30% do que é produzido no mundo. O que significa isso para uma pequena empresa, para uma indústria, para um país inteiro, não se relacionar com quem consome 30% do mundo todo? Não dá para a gente se afastar desse consumidor. Esse consumidor consome 30% do que é produzido no mundo inteiro. Como que eu vou me afastar dele? Essa é uma estatística que também salta muito aos olhos. Os Estados Unidos têm 50 estados. Se você pega o estado mais pobre dos Estados Unidos, dos 50 estados, o mais pobre dos Estados Unidos é o Mississippi. O Mississippi tem um PIB per capita de mais ou menos 52 mil dólares. Esse PIB per capita, ele é semelhante ou maior do que todos os países do G7. Eu vou repetir. O PIB per capita do estado mais pobre dos Estados Unidos é semelhante ou maior do que todos os países do G7. O PIB per capita do Mississippi, o estado mais pobre dos Estados Unidos, é 5 vezes o PIB per capita do Brasil. É sobre isso que a gente está falando. E outro ponto importante, se tem um grande propulsionador de PIB no mundo, é a população economicamente ativa, crescimento de população economicamente ativa. E quando a gente olha ao redor do mundo, você pega, por exemplo, esse gráfico, os Estados Unidos é um dos únicos que a população economicamente ativa está crescendo. Existem 193 países no mundo. 193. Vai lá na ONU, eles vão te dizer, ó, tem 193 países no mundo. Desses 193, 184 países estão com previsão de população economicamente ativa em declínio nos próximos anos. Vou repetir, 184 países, dos 193 que existem no mundo, têm previsão que a sua população economicamente ativa vai cair nos próximos anos. Sobram 9. Desses 9, só tem um país envolvido na lista, que é os Estados Unidos. Depois dele vem Índia, Paquistão, Indonésia, Nigéria, Congo, Tanzânia, Uganda e Etiópia. Por que isso? Porque os Estados Unidos suga talento do mundo inteiro. Todos nós aqui ou gostaríamos de morar lá, ou gostaríamos de mandar nossos filhos para morar lá, ou nossos netos e netas para morar lá. E para fechar essa exuberância dos Estados Unidos, como a gente fala, né, o dólar vai acabar, só que a gente esquece que 90% das transações de câmbio no mundo são em dólar. Essa questão de a gente falar que o dólar vai acabar me lembra, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando se dizia o seguinte: ninguém mais vai falar inglês no mundo, as pessoas vão falar mandarim. E aí depois falavam o seguinte: não vão mais falar mandarim, vão falar o quê? Esperanto. Quem lembra do Esperanto? Coitado, nem sei mais onde está o Esperanto. Né? Só que o chinês continua falando com o russo em inglês. Da mesma forma que o inglês conecta as pessoas culturalmente, o dólar conecta as pessoas financeiramente. A China continua negociando com a Coreia em inglês. Tanto em inglês quanto em dólar. E eu gosto muito de uma frase do Larry Summers, que era do secretário do Tesouro Nacional americano e professor de Harvard, que ele fala o seguinte: o dólar vai acabar, mas qual é a alternativa? Não existe alternativa ao dólar.
Segundo ele, a Europa é um museu, o Japão é um asilo, a China é uma prisão e o Bitcoin ainda é um experimento. Agora, quem participou e quem pôde usufruir dessa festa nos Estados Unidos? Repara nesse gráfico de barras, o eixo Y, né, o eixo vertical, mostra o percentual do patrimônio da população investida somente localmente. Ou seja, quanto mais à direita do gráfico, mais aberto é o país a investir fora. Quanto mais à esquerda do gráfico, mais fechado é o país a investir fora. E a gente repara que os países mais abertos, ou seja, os países mais à direita, são países com maior educação financeira, economias mais abertas, PIB per capita maior, juros mais baixos, situação política muito mais estável. E os países à esquerda, por exemplo, Brasil, Rússia, China, Filipinas, Turquia, Bangladesh, Índia, são países de fato com menor educação financeira, PIB per capita menor, juros mais altos, economias mais fechadas e por aí vai. Pessoal, já não bastasse o ruído, ainda tem uma grande armadilha, que é a armadilha do juro alto. E ela engana, ela traz uma falsa sensação de retorno, que muitas vezes a gente é iludido. E esse gráfico, ele mostra exatamente isso. Há 10 anos atrás, se você tivesse investido 100% no CDI, hoje você teria um retorno de 142% em reais. No entanto, esse retorno acumulado em dólar foi de apenas 4%. Se eu te dissesse que em 10 anos você ganhou somente 4% em dólar, você ia ficar muito mal impressionado. E foi isso que você ganhou com a Selic, estando 100% investido na Selic. Se você durante esse período tivesse investido, por exemplo, em títulos que são extremamente seguros, como títulos do Tesouro Americano de curta duração, você teria ganho 22% acumulado em dólar. Mais do que 5 vezes o que você ganhou. Existe um motivo para o CDI estar alto. E eu vou trazer alguns deles. Eu não sei se vocês sabem, a taxa de recuperação de crédito no Brasil, quando tem inadimplência, é uma das mais baixas do mundo. É 18%. Só não é mais baixa do que Angola, Haiti, Burundi, Venezuela e Zimbábue. Existe um risco associado a isso. Vamos pegar o IOF, pessoal. Olha o que aconteceu. O executivo decide uma coisa, depois o legislativo vem e muda essa coisa, e o judiciário vem e muda de novo. Se existe alguma coisa que a gente fala em gestão de risco, controla aquilo. Foca naquilo que você controla. Esquece ou minimiza aquilo que você não controla. Você não controla o que o legislativo, executivo e judiciário vai fazer, independente de governo, seja ele de direita ou de esquerda. Você não controla o discurso de um presidente, a mudança do IOF do dia para a noite, isso você não controla. Qual é a única coisa que você controla? A forma como você investe. Isso só depende de vocês. Você ter 10, 15, 20, 30% do seu patrimônio fora do país, não depende de ninguém, mas só de você. A gente, às vezes, esquece o que é risco. E eu gosto aqui de introduzir uma ilustração que o Nassim Taleb usa muito para exemplificar risco, que ele fala sobre risco, sob a perspectiva do peru de Natal. Que é a seguinte, desde o nascimento do peru de Natal, a percepção de confiança dele em relação ao dono só aumenta. E da mesma forma, a percepção de risco dele em relação ao dono só diminui. Por quê? Porque no primeiro dia o dono vai lá, dá comida para o peru de Natal, leva ele para passear, protege ele, etc. No segundo dia a mesma coisa. No terceiro dia, ou seja, a percepção de risco do peru de Natal sobre o dono só diminui e a confiança dele só aumenta. Até que, na véspera de Natal, o dono chega para o peru e fala assim, vem cá que você vai participar da minha ceia e mata o peru. Do dia para a noite. Risco é isso. O IOF tem grandes semelhanças a isso. De um dia para a noite, tudo pode mudar. Isso você não controla, mais uma vez.
Outra coisa, se o CDI é tão bom assim, por que o Buffett, melhor investidor do planeta, que tem mais de 300 bilhões de dólares em caixa, não investe, por exemplo, na Selic e investe 100% do seu caixa em tesouro americano? Deve existir um motivo para isso, né? Agora, qual é o impacto disso nas nossas carteiras, nas nossas vidas? E a gente vai ver, se eu não me engano, é logo em seguida, a FGV fez uma pesquisa sensacional mostrando que o nosso consumo é de 16% a 18% exposto ao dólar. E não adianta você investir na inflação que você não se protege em relação a isso. Ou seja, você está 16% a 18% exposto ao dólar. É como se você tivesse uma posição short, uma posição vendida no seu home broker, se você não tem isso para fazer frente a essa sua exposição. Né? Olha que interessante como isso afeta, por exemplo, as nossas carteiras. Se você tivesse investido R$1 milhão em 2010 e só tivesse investido numa posição brasileira, com o Selic e Ibovespa, e ao invés disso o seu amigo tivesse uma posição 70% Brasil e 30% Estados Unidos. Uma diferença grande. E não é mais retorno, é menos volatilidade. Porque são expostos a riscos completamente diferentes. Para o futuro, a gente não pode cometer o mesmo erro do passado. Não adianta. Principalmente porque o que está acontecendo agora, que a gente chama de diáspora patrimonial, é muito grande, é um movimento muito grande. Nunca existiu uma transferência geracional tão grande nas nossas vidas. Segundo o UBS, 84 trilhões de dólares vão passar de uma geração para outra ao longo dos próximos 20 anos. Mas o que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil é o país do mundo onde vai acontecer a segunda maior transferência de riqueza. A gente está falando de 9 trilhões de dólares. E por que isso é importante? Porque o jovem já nasce conectado com o mundo. Ele não quer saber de Petrobras, Vale, ele está muito mais interessado em Google, Apple, Bitcoin, aplicativo, é outro tipo de comportamento, é outro tipo de investimento, então a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa deixar isso muito bem solidificado na nossa família. Né? Outra coisa importante, quem aqui não gostaria de mandar filho, filha, neto e neta estudar fora? A gente precisa se preparar para isso, pessoal. Porque há pouco tempo atrás, a barreira não era financeira. A barreira era a língua e saudade. Para eu falar com meu filho, para o meu filho se comunicar comigo, minha filha, era um parto. Hoje não, é FaceTime, mídia social, é muito conectado. A gente precisa se preparar para isso. E o que a Avenue fez foi criar essa avenida, e é uma avenida que ela só se alarga ao longo dos tempos, porque a gente vai se conectando financeiramente com o mundo, da mesma forma que a gente se conectou com produtos. A gente começa pelos ativos listados, e agora a gente começa com crédito privado, ativos reais. Olha quantos brasileiros, por exemplo, têm comprado imóveis na Flórida. É receber dinheiro em dólar, ter uma receita em dólar, é pagar a conta em dólar nos Estados Unidos, tudo isso você consegue fazer através da Avenue e por aí vai. Da mesma forma que a gente viu com o consumo, por exemplo. Quem não lembra, quando a gente ia para os Estados Unidos há 10, 15 anos atrás, tudo parecia muito novo, os carros, os eletrônicos, hoje é tudo igual. A gente voltava com a nossa mala cheia de lapiseira, de chiclete, de eletrônico, hoje é tudo igual. É a mesma coisa que está acontecendo com o nosso mercado financeiro. É exatamente a mesma coisa. Não dá para chegar daqui a 5 anos e pensar, o melhor momento para investir era 5 anos atrás. O melhor momento era ontem, só que hoje é o melhor momento. Já que ontem não dá, ontem não volta. Né? E outra coisa, isso é importante não só para a gente, mas para as nossas empresas e para o nosso país também.
Não tem nada melhor para um país do que ter uma população que tenha resiliência financeira. O nosso Banco Central tem dinheiro em dólar, por que a população não pode ter dinheiro em dólar? Para se proteger da mesma forma? Tem alguma coisa melhor para o país, de quando eventualmente o país está em crise, a população poder continuar consumindo, já que tem um dinheiro resiliente? Não existe um país próspero se a sua população não é próspera. Isso é muito importante também. E como que a gente aproveita esse movimento? Muito simples, como o Lee falou, através de conhecimento e através de conexões. E é exatamente por isso que a gente traz o Avenue Connection, a nossa segunda edição. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente, se sente muito honrado. A gente vai falar de várias coisas hoje, vamos falar dos lançamentos do UCITS, que era alguma coisa que vocês pediam já há muito tempo. Vai falar de diversificação global, de tributação, classes de ativo, vai ter evento aqui, vai ter evento no Silent Conference. Mais uma vez, eu estimulo muito que vocês procurem as pessoas da Avenue, que vão estar com crachá dourado, meio bege, perguntem, a gente tem aqui pessoas de todos os tipos de áreas, é importante que vocês conheçam, de fato, quem está por trás da Avenue e mais de 550 funcionários que fazem isso acontecer para vocês, tá bom? É muito gratificante ter todos vocês aqui, eu queria agradecer muito e espero que vocês tenham um bom dia e saiam cada vez mais empolgados com o mundo que há lá fora. Obrigado, pessoal.